Reis, que escreveu um artigo, não sei se vocês viram, foi reproduzido pelo Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, e nesse artigo ela dizia que a categoria dos jornalistas será uma das mais afetadas pela reforma trabalhista. E eu vou dizer que não. Para espanto de todos, eu vou dizer que não. E por que não? Não que a categoria dos jornalistas vai ser uma das mais afetadas. Ela vai ser afetada, mas não vai ser uma das mais afetadas porque a categoria já estava com trabalho altamente precarizado. Antes da reforma trabalhista, nós já enfrentávamos esses males que, infelizmente, agora estão colocados para todos os trabalhadores brasileiros. Entre esses males que nós já enfrentávamos, eu vou citar aqui alguns. E como o meu tema se refere a jornalistas em assessoria e jornalistas em mídia, eu até separei aqui. Jornalistas de mídia, pejotização. As grandes redações do Brasil, principalmente do eixo Rio e São Paulo, há décadas já obrigavam os jornalistas a constituírem uma empresa fictícia, né? E aí essas empresas de comunicação contratavam a empresa fictícia de um só, né, para burlar a legislação trabalhista. A pejotização também ocorre nas assessorias de imprensa. Tá? O freelancer. Ora, freelancer é uma coisa que o jornalista muitas vezes fala com orgulho. Eu sou freelancer. E não sei se vocês sabem, mas atualmente a grande maioria dos correspondentes de guerra são freelancers, não são mais correspondentes. São trabalhadores freelancer que vão literalmente arriscar as suas vidas sem qualquer proteção ao seu trabalho. Qualquer. Ele não tem nem mesmo salário. Ele vai vender a reportagem pronta, a fotografia, o vídeo para uma empresa de interesse, uma agência de notícias que se interesse por pagar o trabalho dele. O freelancer também ocorre nas empresas de assessoria de imprensa. Mas nas empresas jornalísticas ainda tinha um absurdo maior do que o freelancer. O freelancer fixo. Pelo amor de Deus, gente, freelancer fixo. Freelancer fixo é a maior aberração em termos de fraude trabalhista, que infelizmente agora vai deixar de ser fraude. As empresas de assessoria, além dessas formas de precarização, elas ainda tinham os chamados sócios cotistas. Para não pagar vamos dizer, salários, 13º, férias, verbas rescisórias, etc., etc., os donos de empresas, muitas vezes nossos colegas jornalistas, né, ofereciam uma cota societária para o seu trabalhador. E o seu trabalhador achava que estava tendo um upgrade, virei sócio. Mas esse upgrade, essa sociedade, era simplesmente para que ele tivesse menos direitos, menos salários, menos renda. Isso já acontece na categoria dos jornalistas há décadas. E os bancos de horas, que como bem lembrou o Dr. Carlos Chagas. Banco de horas é uma praga que já assola a categoria dos jornalistas também há décadas. E essa categoria dos jornalistas, eu posso dizer por experiência própria, em alguns lugares do Brasil, fez inclusive o enfrentamento aos sindicatos, derrotando as direções sindicais e obrigando a constituição de bancos de horas. Isso aconteceu no meu estado, Goiás, onde nós, como sindicato, fomos frontalmente contra o banco de horas. E a categoria foi para dentro do sindicato reivindicar
que o sindicato aceitasse banco de horas. Então, as coisas acontecem nessa categoria e nós temos que fazer uma análise crítica de tudo que nós viemos aceitando esses anos todos para a gente partir para uma nova etapa. Agora, a situação, obviamente, está muito pior. Por quê? Porque tudo isso que nós, sindicatos, nós, Federação Nacional dos Jornalistas, denunciávamos como fraude trabalhista e que de alguma forma se constituía como passivo trabalhista, principalmente a pejotização, todo PJ, quando se desligava, entrava na justiça e ganhava todas as verbas rescisórias. Então, o que antes, nós denunciávamos como fraude, mas havia ainda uma nova chance para o jornalista. Quando ele se desligava daquela empresa, ele podia sim recorrer à justiça trabalhista e receber todos os direitos que lhe foram negados lá por anos. Ou seja, se constituía um passivo que futuramente se tornava ativo financeiro no bolso do jornalista. Agora, com a reforma, acabou. O que antes era fraude vai se tornar lei. O que antes era passivo trabalhista se tornou perda real de renda para o trabalhador, que vai ser ainda mais pauperizado, porque não resta a menor dúvida, se não tem direitos trabalhistas garantidos, se a justiça do trabalho será para poucos e em poucos casos, haverá ainda mais achatamento salarial. Isso é óbvio e é o objetivo da reforma. Agora, se nós já estávamos precarizados há tantos anos, nós temos que refletir o nosso, vamos dizer assim, o nosso entendimento como trabalhador, o nosso papel como trabalhador e também como dirigentes sindicais, no meu caso da Samira, da Débora, do Rafael e de vários dirigentes sindicais que estão aqui. Como que a gente permitiu isso, esses anos todos antes dessa contra-reforma trabalhista? Olha, volto a dizer, em determinados casos, a categoria entendeu mal e forçou a aceitação de perdas de direitos. E aí eu quero citar um caso recente que aconteceu também no meu estado, em Goiás. Assim que passou a contra-reforma trabalhista, um jovem jornalista, que inclusive já foi dirigente sindical, um jovem jornalista que tem uma empresa de assessoria de imprensa, ligou para o sindicato e perguntou: e agora, com a reforma trabalhista, eu ainda tenho que pagar piso? A reforma trabalhista ainda nem entrou em vigor, um jovem jornalista, pequeno empresário, já queria deixar de pagar o piso de jornalista para os jornalistas contratados. Eu queria citar um outro exemplo. Como presidenta da FENAGE, eu que respondo a todos os e-mails que chegam na FENAGE, todos. E respondo também os pedidos de entrevista. Aí, recentemente, uma estudante do último período de jornalismo, não me lembro mais de qual estado, mas também não vem ao caso, uma estudante pediu uma entrevista, mandou as perguntas por escrito e uma das perguntas era: a FENAGE defende o jornalismo freelancer? Aí eu falei, bom, eu tenho que ser educada, claro. Infelizmente, ao responder em nome da instituição, a gente tem que fazer um esforço imenso para não responder na lata, o que gostaria de responder. Mas eu tive que responder muito educadamente que jornalismo freelancer não é uma categoria do jornalismo, que freelancer é uma forma, uma relação de trabalho precarizada para o jornalista. Então, a gente tem aí uma série de questões que, tanto na academia quanto no mercado de trabalho, nós temos que enfrentar. Eu quero citar mais dois exemplos. Recentemente, a FENAGE, os sindicatos de jornalistas de vários lugares do Brasil, tiveram, não um problema, mas tiveram que fazer um trabalho de convencimento com os jornalistas dos Correios. Por quê?
Porque os jornalistas dos Correios queriam, por tudo, que a Federação Nacional dos Jornalistas e os sindicatos de jornalistas aceitassem que formalizasse, inclusive com os Correios, um acordo para que o jornalista fizesse 6 horas como forma de compensar o sábado. E nós dizíamos, não, nós não podemos fazer isso. A carga horária do jornalista está estabelecida na CLT, 5 horas diárias de trabalho. A empresa que não trabalha no sábado, e por isso os Correios queriam que os jornalistas fizessem 6 horas para compensar, porque eles não têm trabalho administrativo no sábado. As empresas que não trabalham no sábado, paciência, é um direito do jornalista ter a sua carga horária respeitada de 5 horas diárias. E tivemos, de fato, dificuldade de convencer os jornalistas dos Correios que nós devíamos fazer o enfrentamento, que se os Correios pedissem para trabalhar aos sábados, que nós teríamos que trabalhar aos sábados, até ingressar na justiça para provar que aquilo era uma forma de assédio, porque ninguém trabalhava aos sábados, só os jornalistas, que era uma perseguição, etc, etc. Isso foram meses, e durante meses, vários jornalistas dos Correios saíram falando mal dos sindicatos de jornalistas e da Federação Nacional dos Jornalistas aos 4 cantos. Queria citar mais um exemplo. A questão do contrato especial de jornalista de 7 horas. Nós enfrentamos problemas, os sindicatos enfrentam problemas em vários locais do Brasil. Por quê? Porque ao fazer o contrato de 7 horas, implica o intervalo de almoço. E aí, gente, os jornalistas acham que os sindicatos e a Federação dos Jornalistas têm que abrir mão do intervalo de almoço para ele poder fazer só um lanchinho e fazer 7 horas e ir embora correndo. Então, nós precisamos estar atentos. A categoria tem que estar atenta aos seus direitos e tem que saber que de direitos você não abre mão.